Fala galera do canal, muito boa tarde para todos vocês. Minha ideia não era estar trazendo um vídeo para vocês agora, né? Minha ideia era estar vindo trazer um vídeo para vocês na quinta-feira, né? Após o jogo entre São Paulo e Chapecoense, né? Contando a análise do jogo da forma como eu venho fazendo aí para vocês, né? Só que uma notícia relacionada justamente a esse jogo especificamente entre São Paulo e Chapecoense acabou chamando a atenção de todo mundo, né? Que foi a decisão da diretoria em demitir o técnico Hernan Crespo hoje, né? Agora à tarde. E eu vendo os programas esportivos, né? Todo mundo falando, o torcedor comentando e tudo mais, eu achei legal vir aqui trazer um vídeo para vocês falando o que eu acho a respeito disso, né? Analisando junto com o fato que aconteceu na semana passada, né? A equipe do Flamengo na semana passada mandou embora o técnico Felipe Luiz e os números deles, os números do Felipe Luiz não justificam a decisão da diretoria, né? O cara foi campeão de tudo ano passado, né? Ganhou o Campeonato Carioca, se não me engano, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, foi disputar o Mundial, né? Não ganhou por um detalhe ali, conseguiu até levar a partida para os pênaltis, né? contra a equipe do PSG, e teve um começo não muito bom, né? Agora nesse primeiro semestre, né? Só que se a gente for analisar, normalmente a gente fala que a gente que é torcedor, a gente fala que a gente não liga muito para estadual, que estadual é pré-temporada e tudo mais, né? E inclusive até alguns dirigentes também pensam assim, né? Gostam de usar o estadual mais como teste ali para o elenco poder se encorpar para o restante da temporada, né? E de fato os números do Felipe Luiz para esses primeiros 3 meses do ano não eram bons, né? Mas se eu não me engano ele até começou o Campeonato Carioca com a equipe sub-20, né? e curiosamente foi campeão ontem, né? Não com ele, né? Mas a equipe que ele treinava acabou sendo campeão ontem estadual. E pelo visto a diretoria do Flamengo está fazendo escola, né, pelo Brasil, porque hoje à tarde, né, como já foi informado, a diretoria do São Paulo decidiu, né, mandar embora o técnico Hernan Crespo, né? E eu vou dizer para vocês o que eu penso a respeito disso e o que eu penso a respeito do Crespo, né? Eu sempre tive o costume de dizer que o Crespo ele é o cara correto no lugar errado, né? O que chama atenção é que, inclusive aqui no site do GE, né, saiu que um dos principais motivos para a decisão de mandar o Crespo embora foram os momentos cruciais para o São Paulo, né? A primeira insatisfação foi a escalação e a maneira como o treinador mexeu no time na eliminação para o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, né? E também a questão, parece que foi o fato dele ter escalado o Luan no lugar do Danielzinho agora nesse jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo foi eliminado, né? E algumas divergências ali no treinamento, a diretoria parece que não via muita evolução tática, né? Lembrando que quem montou esse elenco não foi ele, quem montou esse elenco foi a diretoria, né? Porque por mais que o ex-presidente do São Paulo, que foi o pior presidente da história do São Paulo, não esteja mais lá, o vice dele é quem está lá agora. E o vice dele, até onde eu sei, provavelmente deveria agir junto com ele, né? E para poder ajudar a montar o elenco, por exemplo. E aí a diretoria, que para mim é a mesma coisa, né? Não, só mudou o nome, para mim é a mesma linha ali, né? Achou por bem mandar ele embora porque por um dos motivos ser o fato de que a equipe não estava tendo uma evolução. Só que dando uma pesquisada rápida aqui, né? A última vez que o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro após uma rodada, e aí o torcedor São Paulino pode falar melhor do que eu, né? Foi em janeiro de 2021, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2030, né, que foi disputado em 2021 por conta da pandemia. E o técnico era o Fernando Diniz, né?
e, e ele acabou sendo mandado embora depois por conta de ter perdido aquele brasileiro de uma forma bizonha, né? Para mim, um dos piores técnicos que já passou pelo São Paulo. Né? E a última vez que o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro foi há 5, 6 anos atrás. Né? E aí, agora que o São Paulo teve uma semana de paz, né? Eu costumo dizer que o torcedor São Paulino ele tem paz quando o time não está jogando. Né? E dessa vez o São Paulo não está jogando e a diretoria resolveu tirar a paz do torcedor. Né? E aí ele pega e a última vez que o São Paulo liderou o brasileiro foi em janeiro de 2021, né? Pela 30ª rodada do brasileiro de 2020, né? E os números do Crespo, né, se você for levar em consideração todo o trabalho que ele tem feito na equipe do São Paulo, não são números ruins, né? Nessa segunda passagem dele pela equipe do São Paulo foram 46 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas, né? Um aproveitamento de 50,7%. Né? E juntando na primeira passagem dele, ele teve 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Né? E inclusive foi campeão paulista em 2021. Só que eu acredito que o principal motivo pelo qual o Crespo foi desligado da equipe do São Paulo hoje é aquilo que eu falo, né? Ele era um cara correto no lugar errado, né? Todo mundo sabe que há anos o São Paulo vem se deteriorando, né? A forma como a equipe do São Paulo vem sendo tratada pela diretoria, né? Sendo sucateada ali praticamente, né? E a equipe do São Paulo vem de uma maneira bizonha a cada ano que passa, cometendo atos que mais irritam a torcida do que dão alegria para a torcida, né? E uma das coisas que mais me chamava a questão do Crespo era porque ele vinha para a coletiva e ele falava aquilo exatamente que o torcedor vê. E aí parece que há uma desconexão entre aquilo que o treinador passa para a equipe, passa para o torcedor, aquilo que o torcedor vê e o que a diretoria vive dentro do clube. Porque parece que a diretoria do São Paulo parece que eles comandam outro time, né? Porque a diretoria do São Paulo ela é tão incompetente, que como é que você manda embora um treinador que está na liderança do Campeonato Brasileiro, que conseguiu levar a equipe até uma disputa de semifinal do Campeonato Paulista, que no ano passado chegou e falou: a nossa briga é para não cair no Brasileiro, e ele foi lá e conseguiu fazer com que a equipe do São Paulo não caísse, porque não sei se vocês lembram, mas quando o Crespo chegou no ano passado, o Zubeldia tinha deixado a equipe do São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? E, a equipe do São Paulo hoje ela é uma equipe que, por mais que ela esteja evoluindo aos poucos, mas há uma evolução, né? Você vê que é uma equipe que tem um esquema tático, né, sendo construído, é uma equipe que, principalmente dentro do Morumbi, consegue atacar de uma forma muito diferente, né? O São Paulo tem poucas derrotas no Morumbi com o Crespo, né? E a diretoria vem e diz que um dos motivos é porque a equipe não está evoluindo, né? E aí uma outra coisa que me chama a atenção é o fato de que o Alisson, né, o jogador que jogava no São Paulo até semana passada, agora que ele saiu do São Paulo, ele resolveu falar, né? E aí ele falou algo a respeito de uma publicação dele no Instagram. Ele disse que caráter não se negocia. Sério, Alisson? Logo você, que há um mês atrás estava indo lá na porta do Corinthians negociar com eles lá, você quer falar de caráter e negociação? Logo você, né? A torcida do São Paulo já não tem te apoiado tanto. E aí você ainda abre a boca para falar uma coisa dessa num momento como esse, né? Tem horas que é melhor ficar quieto, né? E eu acho que você perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, né? Você que sempre foi um jogador comum, né? Agora parece que resolveu soltar as asinhas aí de fora, né? E é isso, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo para vocês aí, né? Porque é uma equipe, querendo ou não,
pelo menos para mim que acompanho o São Paulo mais de perto, né? É uma situação que incomoda, né? Você vê um trabalho sendo feito, um trabalho que há sim uma evolução comparado ao ano passado e aos outros anos, né? E sendo totalmente desfeito porque a diretoria, que é a mesma diretoria da gestão passada, tá? Não se engane, né? O fato do Casares ter caído não significa que as atitudes dessa diretoria seriam diferentes das atitudes do Casares, porque eles são vamos dizer assim, eles são do mesmo partido, né? Eles são a mesma cabeça pensando diante do clube ali, né? Então, muitas das vezes a gente acha que conseguiram derrubar o Casares, agora a coisa vai mudar. Como é que a coisa vai mudar se quem estava lá pensa igual, né? E, e até onde eu sei, quem está lá há muito tempo, né? E muito provavelmente vai demorar para sair, né, da equipe do São Paulo. Mas é isso, minha ideia foi só trazer esse vídeo para vocês aí para tentar explicar um pouco o que aconteceu. É um tempero a mais para esse próximo jogo do São Paulo aí, que enfrenta a Chapecoense no dia 12, né, na quinta-feira às 8 horas da noite. E espero estar trazendo um vídeo aí com uma análise do jogo, né? Vamos ver se a diretoria do São Paulo não vai fazer aí igual fez na primeira passagem do Crespo, né? Que se eu me lembro bem, o Crespo treinou a equipe de manhã, né, no treinamento no CT, foi mandado embora no horário de almoço e à noite o Rogério Ceni estava lá treinando a equipe no Morumbi, né, fazendo um treinamento físico com a equipe no Morumbi, né? Tem se falado também a respeito do nome de Roger Machado, né? Então parece que a equipe do São Paulo mirou no Felipe Luiz e vai acertar no Roger Machado, que para mim é um nome péssimo, né? Se é para você trazer alguém que não ganha nada, é melhor deixar quem tá, né? Pelo menos o Crespo já tá lá, né? E há anos eu ouço a mídia falando, o Roger Machado, mas eu não vejo graça nenhuma no Roger, não vejo preparo nenhum nele para poder treinar uma equipe grande como é a equipe do São Paulo. E também já tem gente falando no Fernando Diniz, né? Aí não dá para levar a sério, né? Então é isso, galera. Valeu, obrigado aí, tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo.